Receba então a presença do Padre Marcelo Magalhães, missionário redentorista. Sua bênção, meu amigo. Deus abençoe, José. Amém. Que alegria, né? Bibi já fez esse elogio especial, tanto para a Rede Aparecida de Comunicação, na Rádio, TV, Portal A12, que esteve lá nos bastidores, levando todas as informações. Um dia ontem muito importante para a Rede Aparecida, para a CNBB e para a Igreja Católica, não é, Padre Marcelo? Foi bastante importante, José. Ainda mais que a gente tem vivido tempos tão difíceis em relação à política, né? Eu acho que a reflexão que nós podemos fazer enquanto igreja é muito importante. Eu acho que isso que é o principal, né? A evangelização que a gente faz e a palavra da igreja, a reflexão que a igreja faz, e é que é pertinente aos valores que a gente carrega também, né? Então acho que foi muito bom, muito produtivo. Excelente. A gente vai fazer essa experiência bonita da leitura orante. Convido você já a pegar a sua Bíblia. Hoje é dia de São Mateus e o Evangelho é desse santo evangelista. Mateus, capítulo 9, versículos do 9 a 13. Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13º. E para a gente começar bem, nos preparar, vamos colocar na presença de Deus, pedindo que o doador dos 7 dons, o Espírito Santo, nos ajude neste momento da leitura orante. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. E hoje a gente conhece um pouquinho então da história da vocação de São Mateus. O Padre Marcelo leu o Evangelho para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Saindo dali, Jesus viu um homem, chamado Mateus, sentado à banca de impostos, e disse-lhes: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa em casa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa com ele e com os seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide, aprendei o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício. Com efeito, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Padre Marcelo, que riqueza de leitura que hoje a gente escuta nesse dia de São Mateus e o que ela quer nos dizer, qual é o contexto geral dessa leitura que a gente aprende após ouvi-la. José, uma coisa acho que muito importante é, vivendo hoje o dia de São Mateus, pensar na figura dele, um publicano, para a realidade social um pecador, e que Jesus ele não está preocupado com a condição, mas ele está preocupado com a pessoa, né? E Jesus ele abre um parênteses dentro de tudo isso para invadir essa realidade. E o mais bonito é que toda a narração é que Jesus ele tem as suas formas peculiares de dizer o que é que ele tem de importante para ser feito na vida e na casa daquela pessoa, né? É bonito que o Evangelho começa falando do chamado e depois já está na casa. Qual é a principal casa das pessoas? É o coração, né? É ali que a modificação deve acontecer. Porque a casa física pode estar muito bonita, pode estar muito bem arrumada, mas a casa interior, que é a essência do ser humano, ela que precisa dessa organização. A fidelidade de Mateus e o compromisso que ele assume é logo ao primeiro chamado. Ele não hesitou, não questionou, ele simplesmente abriu o seu coração, abriu a sua vida
para que a voz de Deus pudesse surtir efeito lá dentro. Né? E depois Jesus sendo questionado ali pelos publicanos e fariseus, né? Porque ele faz algo que incomoda, que não vai de encontro com aquilo que eles acreditam, né? Então acho que Jesus ele é essa pessoa que não vem simplesmente para quem está são, né? Para quem está com saúde, mas para quem precisa, para os necessitados, para os doentes, para os marginalizados, para os aflitos, para quem abre o coração. Jesus está para quem abre o coração, independentemente do que você é, do que você está fazendo, de como você está na vida, ele vem para você que abre o coração para ele morar. Né? Então as pessoas perguntam, como é que eu vou? Você tem que abrir o coração, você tem que permitir o coração dele, né? O seu coração se abrir para ele falar, para ele comunicar, para ele conseguir orientar a sua caminhada. Eu acho que é um pouquinho dessa riqueza que São Mateus traz no dia de hoje, né? Celebrando a festa dele, um evangelista que traz com tanta propriedade histórica, né? A vida e toda a passagem de Jesus por esse mundo. Né? Então acho que é um pouco da riqueza que eu pude colher da leitura da liturgia de hoje. Amém, Padre. Para responder uma pergunta do nosso círculo bíblico, né? O que a leitura está dizendo para a gente, o nosso novo olhar a partir dessa leitura? Acho bacana a gente se colocar no lugar dos personagens. Padre Marcelo, primeiro, se colocar no lugar de São Mateus. A gente peca, é humano, cai, mas a gente não pode desistir, porque como o senhor acabou de dizer, Deus veio para nós, temos que abrir o nosso coração. Como a gente deve se sentir, mesmo depois de caído, depois de pecar, sentir essa graça de Deus e não desistir de procurar essa misericórdia? Como a gente se sente esse Mateus que, mesmo nas nossas fragilidades, somos chamados à conversão? Ô José, a gente como ser humano, a gente quando está fragilizado, ou se fragiliza, ou peca, a tendência nossa é sempre ficar para baixo. A gente tem isso como uma realidade nossa, uma realidade humana. Né? Às vezes a gente está no fundo do poço e pior ainda, a gente cava mais um pouquinho. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa nutrir dentro de nós é a vontade de Deus. É a vontade dele na nossa vida, é a vontade dele de orientar a nossa vida para que a gente possa fazer a nossa caminhada com mais tranquilidade. Sabe por quê, José? Eu já disse isso em outra ocasião aqui também. Quando a gente não permite que Deus seja esse centro, que Deus seja essa realidade orientadora, outros deuses acabam sendo. Outras vozes acabam atingindo o nosso coração e nos extraviando do caminho de Deus. E aí vem os pecados, vem as limitações, vem as inúmeras quedas, vem a persistência no pecado. Né? Então eu encontro pela vida, né, de padre pessoas que confessam comigo há muito tempo, né, desde o meu sacerdócio, e a mesma coisa eu falo assim, mas quando é que você vai superar esse negócio? Né? Porque é uma disposição também. O pecado de estimação, né, Padre? Pecado de estimação. Tem gente que tem um pecadinho de estimação e carrega na coleira. Né? E, ô José, outra coisa muito importante é a escolha que eu faço. Né? Tem pessoas que elas se acomodam com aquilo que são e acham que aquilo que são é o melhor e ainda mais, escolhem coisas erradas todo o tempo, sabe? Mas é uma escolha. E aí eu não sei se a pessoa não percebe ou não sei se a pessoa prefere isso, né? Então toda essa dinâmica, né? São Mateus ele prefere, ele sabendo da condição dele, ele sabendo da situação dele, ele escolhe Jesus, ele sai daquilo, né? E coloca isso como meta de caminhada, como meta de vida. Então não há outra coisa, é isso. Você entende? Então acho que essa disposição e essa liberdade interior é o mais importante para os cristãos hoje, para a nossa caminhada de igreja hoje. Eu acho que é uma realidade que a gente precisa sempre estar se moldando e se transformando. Amém, amém. A gente se coloca também no lugar dos fariseus, o povo de cabeça dura e chata, e quantas vezes nós também somos, né? Julgando o outro e decidindo quem deve ou não entrar na fila da comunhão. Enfim, nós temos essa ideia de juízes, né? E é muito interessante, o senhor usa uma expressão muito bonita, que vai ser tema da Vigília da Juventude. Corações ao alto. Será que de fato o nosso coração está em Deus, nesse sentido de amar o outro, aceitar o outro e querer conviver com quem muitas vezes até pisa no nosso calo, Padre? José, eu acho que é uma tarefa muito difícil. Na maioria das vezes a gente gosta de ser juiz, a gente gosta de ser fariseu, a gente gosta de apontar, a gente gosta de julgar, porque a gente tem consumido, aí eu levo para uma esfera social, nós estamos consumindo porcaria demais nas redes sociais,
nos telejornais, nas novelas. E, gente, isso faz um mal danado pra gente, porque a gente começa a trazer isso como hábito de vida, como modo de vida, como modo de ser. E isso é uma problemática muito grande, porque a gente vai transformando o nosso coração conforme aquilo que a gente vai consumindo. Digo isso para a juventude, né? Por que o nosso coração não está ao alto como deveria estar? Pelo consumo que eu tenho das coisas, pelo consumo que eu tenho da vida. Eu estou consumindo tanta porcaria, tanta coisa ruim, tanta música ruim, tanto conteúdo ruim, vídeos ruins. O que acontece? Isso tudo vai transformando a pessoa que eu sou, porque entra direto na essência daquilo que eu sou, né? Então eu vou abrindo o meu espírito, eu vou abrindo a minha essência de alma, que é o grande sopro de Deus, para essas coisas todas, né? Então o coração acaba que não vai ao alto. E aí eu me coloco, né, para se esquivar ou para fugir ou para esconder dessas fragilidades todas. Eu sou tirano, eu sou acusador, eu sou fariseu, eu sou apontador. Por quê? Para esconder tudo aquilo de pecado que eu tenho. Uma justificativa bonita é quando eles entregam a pecador a Jesus e Jesus os questiona: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Né? E as pessoas foram saindo da presença de Jesus. Por quê? Porque na posição de fariseu, todos temos pecados, né? Todos somos frágeis, mas às vezes a gente prefere estar com a pedra para atacar, para dizer que eu não sou livre, puro, santo, do que assumir uma realidade de ajuda, uma realidade de levantar, de estender a mão e um compromisso muito maior. Então acho que é um pouco dessa situação toda que vai acontecendo e que a gente está inflamado, a gente está muito cheio disso hoje. Perfeito, Padre. Obrigado pelas palavras. E a gente, claro, se coloca no lugar de Jesus, né? Não tem como não. E a nossa principal missão é transparecer a presença e as atitudes dele, que acolhe, né? Que não importa com quem vai sentar ao lado, que quer curar os doentes de espiritualidade, enfim. Ô Padre, como que a gente consegue? Eu acho que isso é uma grande dificuldade nossa, né? Hoje em dia também. Daquela pessoa que... Vamos usar algumas situações, né? Você pensa diferente de mim. Eu não quero conviver com você, não. Não, isso aqui você não vai pertencer à minha religião, à minha igreja, não, porque você não comunga das mesmas ideias. Como eu consigo ter essa paciência, né? De poder estar do lado da outra pessoa e falar: não, peraí, Jesus também morreu por ela na cruz. E se Jesus estivesse aqui, estaria acolhendo ela, diferente da minha atitude. José, a diferença, ela é algo que, se nós soubéssemos trabalhar, ela seria um grande fermento dentro da nossa realidade, dentro da igreja, dentro do nosso trabalho. Porque se a gente lida com pessoas iguais, que sentido tem? Vai ser tudo parecido, chatice, né? Vai ser uma chatice danada. Quando a gente está com alguém que tem algo extraordinário, maior do que eu não preciso ficar com inveja ou ficar incomodado. Eu tenho que aprender com aquilo. Só que a gente é tão mesquinho, a gente é tão hipócrita, que a gente se incomoda demais com os dons dos outros. A gente se incomoda demais com a luz que a outra pessoa tem. E isso é complicado, porque a gente vai ferir na nossa alma, porque a inveja consome, a raiva, ela corrói, como diz uma passagem, que ela vai corroendo como a traça dentro de nós, né? E às vezes a gente está nessa situação, né, gente? A gente está afundado de tal modo nisso que não consegue ver o chamado de Jesus, que não consegue ver a igreja como algo que na diversidade faz o evangelho acontecer, que na diversidade faz uma caminhada acontecer. Então, assim, eu acho que a gente tem que se incomodar menos com os dons dos outros e se preocupar com a gente, com aquilo que eu posso oferecer e aprender com aquilo que a pessoa traz de dom. Aprender com a espiritualidade que a pessoa traz de acrescentar na vida da gente algo maior, né? E eu acho que essa purificação é o que tem faltado para a gente. É o que tem faltado para a igreja, é o que tem faltado para todos os cristãos. E digo uma vez mais, José, nós somos o povo de Deus hoje. Nós somos as pessoas que estamos escutando o chamado de Deus hoje. É a gente que está continuando a história da Bíblia. E a gente está escolhendo muitas vezes a pior história, a pior situação, né? A gente não ouve o chamado, a gente não permite que Jesus entre na nossa casa, a gente se posiciona como fariseu e ainda quer a graça e o céu, né? A graça e o céu. Aí fica complicado. Padre Marcelo Magalhães, que alegria ouvi-lo, não é, minha gente? Essa espiritualidade, Jovens de Maria, Padre Marcelo nos ajudando a meditar a palavra de Deus.
Mês da Bíblia, você que tem a palavra de Deus tão bonita aí na sua mão, não tenha medo de grifar não, viu? A palavra também é para ser estudada, pode grifar. O Padre Marcelo separou um trecho bonito para a gente, olha só qual foi esse trecho. E você, se quiser, pode grifar na sua casa também aquilo que chama a atenção aí para você, tá bom? E o trecho que o Padre Marcelo separou, a gente vai ver aqui e você vai ver na sua casa também. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Tá aí, portanto, não tenha medo de grifar a Bíblia e destacar aquilo que para você é importante, tá bom? Trecho maravilhoso da grande missão de Jesus que veio nos resgatar e não teve medo de assumir a nossa humanidade. Peço para o Senhor fazer uma oração para nós, por favor, Padre, diante de tudo isso que a gente aprendeu no dia de hoje, no dia de São Mateus. José, o Evangelho aqui nos propõe a falar sobre a vocação de São Mateus. E eu acho que eu gostaria de rezar pela vocação das pessoas, né? Pela vocação, pelo chamado que cada pessoa recebe, e que você possa entender, você que está aí nos acompanhando de tantos lugares deste Brasil, você tem uma vocação especial, você tem um chamado especial. Então, por favor, alimente, nutra dentro do seu coração esse chamado e permita que Deus haja. Não se incomode com as coisas que estão ao seu redor. Se incomode com a sua caminhada, com a sua história, com o seu fazer a vontade de Deus. Essa é a maior oração que a gente pode fazer no dia de hoje. Pedir ao Espírito Santo que guie os nossos passos, que guie as nossas mentes, que guie o nosso coração para a gente não se extraviar de Deus. É uma oração que a gente reza a Deus dizendo assim: Deus de bondade, rico em vossa graça e em vossa misericórdia, envie vosso Santo Espírito para que ilumine nossa mente, conduza nossos passos e ilumine nosso coração, para que em todas as coisas que eu olhar, ouvir e falar, possa em tudo fazer a vontade de Deus. Amém. Amém. Oh, meu Deus, como faz bem pro coração, viu? Louvado seja Deus, olha que imagem bonita. A gente assim vai rezando toda quinta e sexta-feira aqui no Bem-vindo Romeiro, fazendo essa experiência da leitura orante. Mas o Bem-vindo Romeiro tem essa preocupação de ajudar a gente a rezar também. Tem coisa boa para acontecer, ó. A partir de semana que vem, na segunda-feira, nos preparando para o dia das missões, dia de Santa Tetê, Santa Terezinha, Santa das Rosas, que é 1º de outubro. A gente vai começar semana que vem uma novena missionária com o Padre Marcelo Magalhães, essa novena devocional que vai chamar Intercede por Nós. Olha que coisa bonita. Vai estar bonito e a gente vai rezar, porque todos nós somos missionários, né, Padre? Todos nós somos chamados a ser missionários. Acho que cada tema, cada dia, você que aí nos acompanha, não pode perder do dia 24 ao dia 1º de outubro. Bem-vindo Romeiro preparou para você, não porque sou eu, mas que foi preparado com muito carinho para você se preparar para o mês missionário. Sabe por quê, minha gente? A gente acaba esquecendo da nossa missão, a gente acaba não sabendo encontrar a nossa missão e às vezes a gente pode ser missionário dentro de casa e a gente não faz. Então a gente vai convidar você a se preparar desta forma, a começar pela gente, depois a gente começa dentro de casa e a gente vai se estendendo. E sabe, José, uma das coisas que eu achei mais bonito é que existe um gesto concreto para ser feito no final de cada novena. Show de bola. Eu acho que esse é a grande mudança de vida que as pessoas podem usar para fazer. Amém. Amém. Riqueza, tá vendo? Ó, a partir de segunda-feira, então, reze com a gente essa novena especial, tá bom? Aqui no Bem-vindo Romeiro. Padre, Deus e pague. Amém. Alegria tê-lo conosco. Tô aqui com 2 palitinhos nos olhos, mas eu tô. Bom demais, minha gente.